Pastor, posso me divorciar de uma pessoa narcisista? Essa é uma pergunta que me fizeram aqui. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é uma pergunta muito complicada para uma pessoa responder. Principalmente para um pastor que jamais, ou em hipótese alguma, ele deve ou não dizer se um casal deve ou não se separar. Geralmente, essas perguntas são feitas por pessoas que têm temores a Deus. Porque hoje em dia o mundo já não existe muitas pessoas mais preocupadas com o divórcio. Provavelmente são pessoas boas que têm temor a Deus e empatia pelas outras pessoas. E infelizmente, sendo assim, vítimas em potencial de um narcisista. Quando você se relaciona com uma pessoa narcisista, essa pessoa ela vai querer te convencer que você não pode se separar dela. Porque se você se separar, você não vai arrumar outra pessoa, você vai terminar a sua vida sozinha, ou que até mesmo você será julgada no seu convívio social ou até mesmo na igreja que você pertence. Mesmo se é ele que provoca esse término, ou some do nada. Às vezes até mesmo acaba te abandonando. Isso tudo ele faz para colocar a culpa do término em você. Você que fez com que essa pessoa fosse se resfriando no relacionamento. Mas no caso da pergunta, se separa ou não de um narcisista, eu posso te dizer que seria praticamente inevitável a separação com o narcisista. Até mesmo porque o que significa um casamento? O casamento ele significa a união de duas pessoas que decidem estar juntas e constituir uma família, certo? Mas por que com o narcisista é diferente? Antes de entrar no contexto, eu preciso te dizer que não podemos sair diagnosticando pessoas com transtorno de personalidade sem antes ter um diagnóstico de um psiquiatra ou de um psicólogo que esteja acompanhando essa vítima. O que podemos, através de estudo, é ir observando alguns comportamentos e termos noção que podemos sim estar relacionando com a pessoa que tem algum tipo de transtorno de personalidade. E então por que com o narcisista é diferente? Vem cá, você já se relacionou com uma pessoa, passou pela experiência de que quanto mais vai passando o tempo, as coisas vão melhorando, você vai gostando cada vez mais. Claro que a paixão às vezes vai se apagando um pouco, mas começa a abrir espaço para algo mais sólido chamado amor. Nessa fase, o casal começa a ter costumes, gostos parecidos, até mesmo por causa da relação de convivência que vai se dando ao passar dos dias. Só que com o narcisista é diferente, porque quando essa fase chega, ao invés dele ir se atraindo, dando lugar para algo mais sério e ir se envolvendo, ele faz o contrário, ele perde o interesse por você. Mas por que no início do vídeo eu disse que praticamente seria inevitável que você se separasse um dia, caso você esteja se relacionando com uma pessoa narcisista? Você que nos segue já viu vários vídeos aqui explicando as fases que a pessoa passa quando ela se relaciona com pessoas que têm TPM. Por isso, então, podemos chegar a essa conclusão, que seria inevitável a separação. Para você que ainda não viu os vídeos e não sabe quais são as fases que passa uma pessoa que se relaciona com quem tem transtorno, eu vou fazer aqui um resumo, depois você dá uma olhadinha lá nos vídeos que nós já postamos. A primeira fase é a fase da idealização, depois desvalorização e por fim vem a fase do abandono. Então é por isso que eu disse que seria inevitável, até mesmo porque não tem como você relacionar com a pessoa que te abandonou, porque pela lógica essa pessoa não vai estar mais com você. Nesse momento ela já vai estar com outras pessoas se relacionando, falando horrores de você, movendo processos judiciais, fazendo falsas acusações, te acusando com fracos argumentos, até mesmo na Maria da Penha, caso você, a vítima, seja um homem. Porque, infelizmente, é assim que eles agem. Será que é assim mesmo? Conte aqui nos comentários. Deixa Deus te usar nesse instante com o seu comentário, para que outras pessoas que estão chegando verem que não estão sozinhos nessa caminhada dolorosa e terrível. O segundo ponto importante é que eu duvido que você possa largar essa pessoa, pois você provavelmente já não terá mais força para sair, já que se encontra dentro de um ciclo vicioso e praticamente sem fim, que para sair provavelmente precisará de ajuda psicológica e de muita oração. Sem contar o julgamento das pessoas que estão de fora e não sabem
o que você está passando. Muitas vezes vê você não como vítima, mas como um vilão, já que o outro inverte tudo. Mas, pastor, o que você poderia dizer? Dizer o que a Bíblia nos diz. Vamos ver aqui 2 trechos dela que são muito conhecidos dentro desse assunto. O primeiro está em 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 1, onde Paulo, quando ele escreve a sua carta, ele já trazia aqui algumas características de uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista. Vamos ver o que ele diz? Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigo de Deus, tendo boa aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E ele, no final aqui do versículo 5, ele nos dá um conselho: destes afasta-te. Então, esse é um texto bem conhecido, a qual o apóstolo Paulo, ele nos aconselha que pessoas com esse tipo de característica, nós nos devemos afastar delas. Os outros versículos que eu gostaria de deixar se encontram em 1 Coríntios, no capítulo 7, a partir do verso 1. O apóstolo Paulo nos diz assim: quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Aqui é importante nós destacar que ele nos dá um conselho, por causa do pecado, que cada um venha a ter o seu próprio marido ou a mulher tenha o seu próprio esposo. Mas não significa que você precisa ser casado para que você venha ter uma vida com Deus. Não significa que você precisa ser casado, ter um relacionamento para que você esteja bem com Deus. As pessoas que usam esses versículos e gostam de dizer que você não pode se separar, geralmente eu não vejo ninguém lendo todo o contexto da história ou lendo os versículos posteriores a esse. Se você chegar aqui no versículo 15, por exemplo, a Bíblia diz assim, mas se o descrente se apartar, aparta-te, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito a servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Aqui fica bem claro o conselho do apóstolo Paulo de que se essa pessoa que perdeu a fé, essa pessoa que agora passa a ser uma pessoa descrente, ela se aparta de você, nesse caso você não está mais sujeito à servidão. E com certeza, nesse caso, você pode quebrar sim essa aliança. E para terminar esse vídeo, para os que acham que só após o repúdio pode se divorciar, é só aguardar que ele vai te descartar. Por isso que eu disse que seria praticamente inevitável o fim do relacionamento com quem tem transtorno de personalidade narcisista. O que você precisa saber é que quando ele sumir ou chegar em você pedindo um tempo, ou até mesmo te abandonar, você precisa estar ciente que nesse caso você está sendo repudiado ou repudiado e pode sim quebrar a aliança. O meu desejo é que caso você esteja passando pela fase do descarte ou abandono, é que você tome atitude e não se renda aos encantos novamente de quem te faz sofrer, pois essa pessoa, ela não quer e nem vai mudar por sua causa, até mesmo porque narcisista eles não se vê errado. E por isso não tem necessidade nenhuma de mudança. Gostou desse vídeo? Mande para aquela pessoa que precisa abrir a cabeça ou o coração. Deixe o seu like para que o vídeo venha ganhar relevância e fique na paz do nosso Deus.